Moçada, hoje vamos retomar a série Rest in Peace. E é um Rest in Peace divino, hein? Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia, chegando mais uma vez com muito mais peso na sua vida. E hoje, como disse, nós vamos fazer um Rest in Peace. Aquela série que a gente fala de algum roqueiro que infelizmente não está mais entre nós, né? É uma série aí que eu gostaria que não precisasse ser feita, mas vocês sabem, né? A natureza não é assim, né? Como eu já falei antes, na minha opinião, roqueiros e cachorros não deviam morrer nunca, mas não é assim que as coisas acontecem. Então, alguns de nossos grandes heróis pesados acabam indo embora. E a gente acaba fazendo aqui uma homenagem a eles, tá? Mas fica o legado deles aí para nós continuarmos a curtir. E hoje, o Rest in Peace fala de um cara muito grande, mas muito, muito, muito grande mesmo. Não fisicamente, tá? Porque fisicamente, pelo contrário, ele era bem pequenininho. Mas em termos roqueiros, em termos do peso, em termos do heavy metal, este foi um dos maiores gigantes que já perambularam sobre a Terra. Não outro senão o grande Ronnie James Dio, que nos deixou faz 15 anos já, né? Com sua voz mirabolante, sua voz incrível. Na minha modesta opinião, eu sei que muita gente discorda, tal, mas na minha modesta opinião, o maior vocalista de heavy metal de todos os tempos, tá? E nós vamos falar um pouco dele aqui hoje, né? Não é aniversário da morte, tá? O aniversário da morte já passou, mas nós vamos fazer esse Rest in Peace falando desta perda aí irreparável para o peso. Então, Ronnie James Dio nasceu como... Eu tenho uma colinha aqui, tá? Porque também não vou lembrar de tudo também, eu não sou computador, tá? Ronald James Padavona, numa família italiana na cidade de Portsmouth, em New Hampshire, nos Estados Unidos, no dia 10 de julho de 1942, plena Segunda Guerra Mundial, né? Nasceu Ronnie James Dio lá. Mas é que a Segunda Guerra Mundial era na Europa, então ali nos Estados Unidos não estava tendo nada no território, então, pelo menos, né? Mas foi só uma observação e que eu lembrei disso. E ele faleceu em Houston, no Texas, em 16 de maio de 2010, vítima de um câncer de estômago, tá? Como vocês já devem saber. O Ronald James Padavona, desde pequeno, né, ele aprendeu uma coisa com a sua avó italiana, que era aquele símbolo assim, ó, tá? Ou assim, que era para il malocchio, né, do italiano, que é uma coisa, uma superstição da Idade Média italiana, que é para afastar o mal-olhado. Então a avó dele, muito supersticiosa, falava, né, que quem estava com mal-olhado, você tinha que fazer assim para, né, furar os olhos do mal aí, para afastar o mal-olhado aí. E isso aí acabou ficando, né, um símbolo de identificação até pro heavy metal. Alguns falam o negócio de chifre do diabo, mas na verdade era outra coisa. O Dio sempre gostou de misticismo, sempre gostou de ocultismo, sempre foi uma figura mística, então levou isso aí para sua carreira e acabou dando muito certo ali, foi muito popularizado isso aí depois por ele no heavy metal. E o seu nome, né, Ronnie James Dio, o James ele tirou dele mesmo, né, Ronald James ficou Ronnie James. E o Dio ele tirou de um mafioso, Johnny Dio, lá dos anos 30, lá, que foi famoso nos Estados Unidos lá. E ele gostou da sonoridade, gostou da sua palavra italiana e usou isso aí para o seu pseudônimo. Sabe, moçada, Dio em italiano significa Deus. E para falar a verdade para vocês, eu até já fiz uma curtinha aqui, né, que pela capacidade enorme do Dio, esse pseudônimo pode ser usado até como adjetivo para ele, viu? Porque a sua voz era realmente divina. Mas então, moçada, o Dio, ele teve sua iniciação musical lá, tocando instrumentos de sopro, trombone, saxofone, essas coisas aí, antes de passar pro canto. Isso aí foi muito bom para ele, porque ele treinou muito a respiração, né, que é uma coisa fundamental para um cantor, né? Saber controlar a respiração na hora de cantar, para não perder o fôlego no meio da música, né? E ele treinou muito bem isso aí, desenvolveu bastante sua voz e começou a formar bandas, principalmente de rockabilly lá nos anos 50, anos 60. Então eram lá
Ronnie at Dominus, Ronnie and the Prophets, Ronnie isso, aquilo, até foi Ronnie and the Elvis, até por fim, Ronnie and the Elvis. Elvis é plural de elf, né? Elf é o elfo, aquela figura mítica lá da mitologia grega, né? E até que a banda ficou apenas Elf e pegou um pique mais profissional no final dos anos 60 e início dos 70, gravando também, porque a banda gravou, né? Gravando, compondo, gravando e tocando um hard rock mais pesado, um hard and heavy, na verdade, que estava tão em voga na época aí, né? E o Dio, nessas bandas aí dos anos 60 e tal, e até mesmo no começo lá do Elf, ele não fazia só vocais, ele fazia também o baixo. Mas só que aí ele não fez carreira como baixista. Depois ele abandonou, no próprio Elf, ele abandonou o baixo para se dedicar apenas ao canto. E ficar aquele vocalista maravilhoso que todos nós conhecemos, né? Mas o Elf, moçada, que era uma banda muito legal, muito boa, parece que era aquela banda, como tantas outras aí, destinadas ao ostracismo e às prateleiras mais baixas da história. Não é aquela banda destinada a decolar, né? Mas aconteceu uma coisa nos anos 70 que foi decisiva não pro Elf, mas pro Dio decolar. O Elf andou abrindo os shows de uma turnê do Deep Purple. E os caras acabaram fazendo amizade, os caras do Elf com os caras do Deep Purple, né? E em 75, quando o Rich Blackmore saiu do Deep Purple, ele resolveu lançar um disco solo, que seria denominado Rich Blackmore's Rainbow. E para esse disco solo, ele contratou os músicos do Elf, menos o guitarrista, que o guitarrista seria ele próprio, Rich Blackmore, né? E esse disco aí, que depois acabou não sendo o disco solo, acabou sendo o primeiro disco do Rainbow, banda fundada pelo Rich Blackmore. Esse disco foi muito bom, lançado em 75. Por falar nisso, esse ano aqui, esse disco completa os seus 50 anos e vai ser resenhado aqui na data do seu aniversário, tá? Aguardem, porque é um petardo dos anos 70. E, aliás, moçada, eu queria falar uma coisa pra vocês, tá? Eu falei do gigante que perambulou sobre a Terra lá no começo, né? Eu queria só dizer pra vocês que as décadas de 70 e 80, que eu vou falar bastante delas aqui, né? Calcar bastante. As décadas de 70 e 80 foram as épocas em que os gigantes caminharam sobre a Terra, tá? O que teve de banda gigantesca nessa época. E nós vamos falar aqui de algumas delas, o Rainbow sendo essa primeira, tá? Mas então, o Rainbow, depois do disco, duas coisas o Rich Blackmore decidiu. Uma, que não ia ser disco solo, que ele fundaria uma banda chamada Rainbow e aquele seria o primeiro álbum da banda. E que ele ia reformar a banda. Ele dispensou todo mundo que ele havia contratado para gravar o disco e ficou só com o vocalista Ronnie James Dio, porque o Blackmore, ele é um cara, assim, muitas vezes criticado, né, por ser... Muita gente fala que ele é difícil, que ele é cheio de manias e tal, mas ele é muito competente e ele, obviamente, percebeu que ele estava diante de um vocalista sem igual. E segurou o cara para sua banda, então. E, além do mais, né, deu muito certo também a parceria dos dois para compor. Né? O Dio era um cara que compunha muitas letras e compunha músicas também, por causa do seu passado de instrumentista, né? Instrumentista aí de... instrumentos de sopro, baixista. Então ele tinha muitas manhas aí de notas, essas coisas. Não era só aquele vocalista que escrevia as letras, mas não sabia como colocar a música. Ele sabia bem dessa questão de instrumentos também. Então ele se entrosou bastante com o Rich Blackmore ali nas composições. E o Blackmore ficou com ele. Completando a banda, vieram o tecladista Tony Carey, o baixista Jimmy Bain e o baterista Cozy Powell. Esses dois, Cozy Powell e o Jimmy Bain, mais pra frente vão voltar a fazer parte da carreira do Dio, né, da história do Dio, como nós veremos. Então, moçada, nos anos 70, o Rainbow, depois dessa nova formação aí, gravou mais 2 discos de estúdio e um ao vivo. Então, nos anos 70, aí de 75 até 78, o Rainbow lançou 4 discos fenomenais, antológicos, históricos, maravilhosos, que são obrigatórios para qualquer roqueiro que se preze. Então, esse primeiro, né, Rich Blackmore's Rainbow, depois o Rising, o ao vivo, On Stage, e o Long Live Rock and Roll.
Então aí faixas maravilhosas marcaram esses álbuns aí, num estilo que era denominado heavy metal medieval. Os caras do Rainbow gostavam de dizer que o som que eles faziam era um heavy metal medieval. Principalmente o Dio adorava isso aí, né? Porque o Dio, ele, como eu já falei pra vocês, ele sempre teve esse negócio aí de ocultismo, essas coisas todas aí, né? E ele sempre considerou também, apesar de ele ser estadunidense, ele sempre considerou, ele falava isso, que o heavy metal, pra ele, era uma expressão artística eminentemente europeia. Ele achava que o heavy metal combinava muito mais com a Europa do que com a América. Então ele achava que havia uma aura europeia em cima do heavy metal. Então isso aí ligado para o ocultismo, ligado para a Idade Média, né, a Idade das Trevas lá, foi apenas um passo. E isso aí inspirava as letras do Dio, muito fantasiosas, né, falando aí de duendes, bruxas, cavaleiros, dragões, indo até mais atrás da Idade Média, com faraós, essas coisas aí, deuses assim, de maneira figurada, como o homem na montanha dourada, prateada, homem na montanha prateada, desculpe, homem na montanha prateada e tudo mais. E isso aí, então, né, produziu músicas maravilhosas, tá? Letras incríveis e músicas maravilhosas, muito bem compostas e executadas pelas formações do Rainbow, que ele deu numa, né? O Rich Blackmore até era um entra e sai meio danado ali no Rainbow, né? Então, as formações variaram, né? Quem foi mais constante aí foi o Dio mesmo, nesses 4 discos ao lado do Blackmore. Mas qualquer um que entrava lá, segurava a onda, músicos fantásticos que sempre tocaram muito bem ali, músicas maravilhosas, esses 4 álbuns nos apresentaram. 3, né? Porque um foi ao vivo, então tinha músicas dos 3 álbuns e também do Deep Purple. Aliás, tinha músicas dos 2 álbuns, tá? Porque o Long Live Rock and Roll saiu depois. Mas tinha músicas dele também, é verdade. Tinha música dos 3 álbuns. Ele tinha o On The Stage, que saiu antes do Long Live Rock and Roll. Tinha músicas do Long Live Rock and Roll que foi lançado depois. Coisas aí dos anos 70 que hoje em dia não aconteceriam mais, mas lá aconteceu. Mas então, ó, citando algumas faixas, né? Nós tivemos coisas maravilhosas aí, ó. Eu já citado aqui Man on the Silver Mountain, Temple of the King, Kill the King, Long Live Rock and Roll, a Stargazer, Gates of Babylon e tantas outras aí fantásticas, maravilhosas, todas aí com interpretações irrepreensíveis e falando do nosso enfocado aqui, o Dio sempre mortal em todas elas, com uma variação de voz incrível, com interpretações de arrebentar. Então ia tudo muito bonitinho, mas até que depois do Long Live Rock and Roll, que teve muito sucesso, inclusive, Rich Blackmore, né, meio inquieto, ficou meio descontente com o som que o Rainbow fazia. Rich Blackmore cansou-se um pouco daquela história de heavy metal medieval e quis lançar a banda numa mudança, quis lançar uma mudança de som à banda, aproximando a banda do hard rock mais colorido dos Estados Unidos, mais irreverente, mais leve, talvez. Não diria mais leve, mas mais irreverente, menos agressivo e mais colorido, mais hard do que heavy. O que viria, né? Isso aí era ainda finais dos anos 70, não tinha ainda aquela história do hair metal, mas isso aí é o que viria a ser o hair metal dos anos 80, né? E o Dio não gostou da história, né? Então o Dio acabou caindo fora do Rainbow, que já era uma banda que tinha trocado já algumas vezes os outros integrantes. Foi a vez do vocalista ir embora. Muita gente fala, né, por causa de os dois serem personalidades meio difíceis, tanto o Blackmore como o Dio, muita gente fala que o Dio saiu da banda por ter brigado com o Blackmore, foi mandado embora e tal, mas ele mesmo, o Dio, ele fala que não foi nada disso, que ele nunca teve problemas com o Rich Blackmore, a quem ele respeitava muito, tanto como pessoa, quanto como músico. Que ele dizia que Rich Blackmore só se incomodava se alguém não trabalhava bem. E o Rich Blackmore também fala isso. Que ele se incomoda só com alguém quando alguém não trabalha bem. O Dio corroborava essa história aí e disse que as divergências foram apenas mesmo do lado musical. O Dio não concordava com aquilo que o Blackmore queria fazer, mas o Blackmore era o dono da bola, o Dio puxou o carro, tá?
Mas ele sempre disse que respeitava bastante o Blackmore. Nunca mais trabalharam, aliás, trabalharam sim. Porque depois, nos anos 90, o Dio acabou gravando algumas coisas ao vivo com o Deep Purple. Mas não substituindo o vocalista, não, junto com o Ian Gillan. Tá? Nós falaremos disso lá mais pra frente. Muito bem, moçada. Aí o Dio, então, né, o grande Ronnie James Dio, acabou saindo do Rainbow e ficou meio paradão. O ano era 79. E ao mesmo tempo que o Dio tinha saído do Rainbow, o Black Sabbath estava sem vocalista. Porque Ozzy Osbourne havia sido demitido. Né? Muito bem. Daí pra frente, foi apenas um acerto entre eles. Foi apenas um encontro, né, que houve ali entre Tony Iommi e Ronnie Dio, e a coisa acabou acontecendo. Dio acabou indo para o Black Sabbath. E aí, moçada, outro gigante, né, que perambulou sobre a Terra desde o final dos anos 60. Black Sabbath, talvez o maior de todos os gigantes. Essa entrada do Dio para o Black Sabbath, moçada, olha, eu sei que tem muita gente que prefere o Ozzy, porque assim muita gente não abre mão da formação original. O Ozzy sempre foi fantástico no Black Sabbath, inclusive vou fazer aqui, né, ainda, como já falei lá na despedida do Ozzy, naquele vídeo da despedida do Ozzy, vou fazer aqui em breve um vídeo também falando dos vocalistas do Black Sabbath, vou falar bastante da passagem do Ozzy por lá. E é claro que o Ozzy, vocalista original do Black Sabbath, tem grande importância, mas na minha modesta opinião, mais uma vez, eu acho que o vocalista que mais encarnou a aura do Black Sabbath foi o Ronnie Dio. E vou até mais além. Não só o vocalista, o músico que mais encarnou a aura do Black Sabbath, por causa daquele seu jeitão taciturno, aquele seu jeitão oculto, né? Aquele lado que ele tinha do ocultismo. É claro que Tony Iommi, Geezer Butler, com aquelas cruzes enormes, aqueles crucifixos enormes, tudo, também sempre foram muito Black Sabbath. Mas o Dio, cara, eu acho que era a encarnação do Black Sabbath, apesar de não ser um membro original da banda, tá? Caiu como uma luva, serviu ali de maneira esplêndida. Também, os detalhes maiores da sua participação, vou falar, né, quando fizermos lá o vídeo dos vocalistas do Black Sabbath, mas aqui vou citar, então, os trabalhos que ele fez. Já que ele entrou, saiu em 1980 o disco Heaven and Hell, que foi resenhado aqui no seu canal, né? Nos seus 45 anos aqui, que fez já neste ano aqui. Heaven and Hell é um disco maravilhoso. Maravilhoso, perfeito. A voz do Dio no Black Sabbath caiu como uma luva. Como uma luva. Depois saiu Mob Rules, outro petardo irreparável. Em 82, o tão esperado duplo ao vivo do Black Sabbath, que muitas vezes foi cobrado nos anos 70, porque nos anos 70, sabe, moçada, as bandas faziam disco ao vivo, né? Desde os anos 60, nos anos 50 até já tinha gravações ao vivo, mas assim, era esporádico, não tinha aquela obrigação e tal, né? Mas depois do Alive do Kiss, que saiu em 75, e que será resenhado aqui, porque esse ano ele vai fazer também os seus 50 anos, aguardem, né? No dia do seu aniversário, depois do sucesso e da repercussão que o Alive do Kiss teve, os discos ao vivo viraram febre. Todo mundo queria fazer e tinha que fazer e era cobrado a fazer. O Black Sabbath não fez isso nos anos 70. O Black Sabbath não fez. Tinha material, tinha músicas fantásticas, tinha shows maravilhosos, mas nunca tinha lançado o seu ao vivo. Muitas vezes cobrado. Em 82 saiu. Saiu o Live Evil. Que disco! E que disco! A demora valeu a pena. Eu já fiz uma curtinha aqui, alguns de vocês já devem ter visto, quem não viu, dá uma olhadinha lá, que eu falei que se houvesse um disco pra... Fiz uma pergunta, né? Se você tivesse que resumir o heavy metal num disco, ou falar pra alguém que não conhece, ó, ouça esse disco que você vai saber, que disco você escolheria? Eu disse que escolheria o Live Evil, tá? Pra mim aquilo é o heavy metal, tá? Que disco maravilhoso. Mas cobrou seu preço também. Houve um desentendimento muito grande na hora de mixar e produzir esse play, e o Dio acabou saindo do Black Sabbath, tá? Depois de 2 discos de estúdio e um ao vivo magníficos, ele foi embora. Pra mim é tristeza, tá? Aí, por que que isso aconteceu? Ah, uma série de coisas, nós vamos comentar melhor lá no outro vídeo e tal.
acusações daqui e de lá, mas o que interessa mesmo é o que aconteceu. Mas se foi muito ruim porque o Black Sabbath perdeu aquele membro que eu considero que era o que encarnava mais a banda, por outro lado, houve um ganho, porque o Black Sabbath não acabou e o Dio formou uma banda solo, é exemplo do Ozzy, que formou uma banda solo em 80, né? Depois de ter sido chutado do Black Sabbath, o Dio formou sua banda em 83 também. E assim, nos discos que o Dio gravou com o Black Sabbath, o primeiro batera era o Bill Ward, mas o Bill Ward depois saiu na excursão do Heaven and Hell. E quem entrou foi o baterista Vinny Appice, que gravou o Mob Rules e o Live Evil. Mas ele nunca foi um membro efetivo da banda, ele era um membro contratado, convidado, essas coisas todas aí, né? E quando o Dio saiu do Black Sabbath, o Dio levou com ele o baterista Vinny Appice. E lembra que eu falei pra vocês lá, dos caras lá do Rainbow, que voltariam a figurar na carreira do Dio? Então, Jimmy Bain, seu antigo companheiro de Rainbow, né? Que tinha saído da banda já depois da excursão do Rising, substituído pelo baixista Bob Daisley. O Jimmy Bain entrou também para a banda do Dio. Faltava o guitarrista. Faltava o guitarrista. E aí o guitarrista deu um pouco mais de trabalho. E até a exemplo do que aconteceu com o Ozzy, né, que conseguiu levar para a banda dele músicos já experientes. O Dio Jimmy Bain, conhecido e experiente, e o Vinny Appice também, né, pela passagem pelo Black Sabbath. O guitarrista acabou sendo um guitarrista novo, que ninguém conhecia. Só que antes dele entrar, o Dio esteve envolvido com outros dois guitarristas que foram muito importantes nos anos 80 também. O Yngwie Malmsteen fez testes para entrar na banda do Dio, e o Jake Lee, que depois tocou com o Ozzy, também fez esses testes, e os dois não deram certo. Não se entenderam ali, tanto pessoalmente como musicalmente, com as ideias e os desejos do Ronnie James Dio, embora ele diga que eram guitarristas excelentes. O Jake Lee, eu até entendo um pouco mais de não ter dado certo. Porque, como eu já disse, né, o Dio ele era muito, aquele negócio muito europeu. E o Jake Lee tinha muito lá sua característica californiana. Uma das coisas até que facilitaram a sua entrada na banda do Ozzy, né, por ele não ser cópia do Tony Iommi. E o Jake Lee, então, era até normal, pelo seu jeitão californiano aí, que não desse muito certo. Agora o Yngwie Malmsteen, um europeu, né? Acabou não dando muito certo, mas também acho que, né, ele queria aparecer mais, ele tinha... Bom, o Yngwie Malmsteen tinha que seguir carreira solo mesmo, né? Porque ele queria... Já pensou ele com o Dio aí, ele queria aparecer mais, não ia dar certo mesmo. Bom, no fim das contas, quem deu certo foi um guitarrista irlandês, ilustre desconhecido, chamado Vivian Campbell, um jovem guitarrista e brilhante, tá? Que foi revelado pelo Dio. E com essa formação, então, né? Dio nos vocais, Vivian Campbell nas guitarras, Jimmy Bain no baixo e o Vinny Appice na bateria, eles gravaram um dos maiores discos de todos os tempos. Eu não vou falar só um dos maiores discos da década de 80, não, mas um dos maiores discos de todos os tempos, o maravilhoso e fantástico Holy Diver. Esse disco tem alguns teclados, não muitos, mas tem alguns, mas não tinha um tecladista, a banda era um quarteto. Então os teclados desse disco foram feitos pelo Dio, pelo Jimmy Bain e pelo Vivian Campbell, aí um pouquinho cada um ali, não eram muitos teclados, tinha alguns, né? Esse disco é esplêndido, espetacular, um petardo, heavy metal tradicionalíssimo dos anos 80, com algumas faixas memoráveis e transcendentais. A faixa título, Stand Up and Shout, que é uma paulada na moleira. Don't Talk to Strangers, uma música maravilhosa. Rainbow in the Dark, uma das músicas mais lindas de toda a história do rock pesado. Maravilhosas, esse disco é uma paulada. Shame on the Night, com o seu lobo uivando no começo. Incrível, 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 incrível. Que disco, moçada. Que disco espetacular. Holy Diver e Rainbow in the Dark tiveram clipes, né? Seguiu-se uma turnê muito bem sucedida, o disco vendeu as turras. Seguiu-se uma turnê muito bem sucedida, com a participação até no concorridíssimo Monster of Rock da Inglaterra, o famoso Castle Donington, muito célebre na época, né? O Dio esteve lá também. E deu tudo muito certo pro Dio, né? Ele também, já desde o começo, já partiu de uma produção de palco muito esmerada, porque o aspecto visual contava muito nessa época aí, né? E, bom,
Gravado e lançado o disco, feita a tour, terminada a tour, tal, umas férias e aí? Gravar outro disco, certo? Pro outro disco de 84, aí o Dio chamou um tecladista, o Claude Chinel, que entrou para fazer os poucos teclados até que tinham no disco, mas ele entrou para a banda então para resolver também as questões dos teclados ao vivo e tudo mais, né? E aí surgiu o grande petardo The Last in Line, lançado em 84 e que já foi resenhado aqui no ano passado, quando ele fez os seus 40 anos. Eu acredito até que ele foi o primeiro disco que inaugurou o Clube dos 40, tá? Dá uma olhadinha lá que tem uma resenha legal dele aqui. Que disco, moçada? Se o Holy Diver foi fantástico, esse aqui foi uma continuação à altura, tá? Faixas maravilhosas, a faixa título de novo, We Rock, Mystery, uma faixa espetacular, Gypsy, The Chains Are On, que até o Rich Blackmore falou dessa faixa, que ele lembrou de Stargazer, porque tem o seu andamento egípcio. E por falar em Egito, o Dio, como eu já falei para vocês, na excursão do Holy Diver, ele já se preocupou com o aspecto cênico, né? Com esse aqui também. E por essa música muito forte, com um tema muito forte, ele lançou um visual egípcio nos shows. Coisa que o Iron Maiden também fez nessa mesma época, que saiu o seu Power Slave, de temática também egípcia. Só que o Power Slave já tinha até a capa, né? Esse Holy Diver na capa não. É o Holy Diver, esse The Last Line na capa não, mas a temática egípcia por causa dessa fortíssima música aí que teve nesse disco. Então, um imitou o outro. Quem imitou primeiro? Tal. O disco do Dio foi lançado um pouquinho antes. A turnê, não sei, para falar a verdade, não sei quem começou a turnê primeiro. Mas de qualquer forma, não interessa. O que acontece é que os dois perceberam que tinha uma temática muito forte e souberam usar muito bem. Tanto o Dio como o Iron Maiden, aí com aspectos visuais maravilhosos na época aí, com a ponta tecnológica que os anos 80 ofereciam também, tá? Luzes estroboscópicas, aquelas coisas lá e tudo mais, né? Muito bem. A excursão também foi um sucesso. Também 2 clipes, né? O clipe para a faixa título e para a faixa Mystery. Só que aí essa Mystery já teve uma torcidinha de nariz, que é comercial, é uma música muito maravilhosa também, tá? E, engraçado, pessoal, o clipe de The Last in Line eu vi pela primeira vez no Fantástico, na época lá, tá? Acredito até que o pessoal que assiste Fantástico não tenha gostado, né? Tem as adversários, sempre torce o nariz pro rock pesado, né? Mas dantes. Bom, então outro disco fantástico, outra excursão até mais fantástica ainda, porque foi maior, né? Com produção de palco maior, mais material próprio também, né? Porque, claro, o Dio não deixava e nunca deixou de apresentar nos seus shows seus clássicos de Black Sabbath e de Rainbow, né? Mas conforme a banda dele foi crescendo, o material próprio foi crescendo também, e era muito bom, igualmente bom, né? Bom, e a banda seguiu, veio o ano de 85 e veio mais um disco, Sacred Heart. Mas além desse disco, em 85, o Dio teve também um projeto filantrópico chamado Stars Here and Aid, que foi um grande projeto metálico aí que reuniu 40 nomes, né, de músicos metálicos e mais algumas bandas que não participaram assim pessoalmente, mas mandaram faixas para completar um disco que foi feito cuja arrecadação seria voltada para ajudar os flagelados da seca no leste da África. Eu vou gravar um vídeo a respeito disso aí, porque não foram só os metálicos que fizeram, eu vou explicar todo esse contexto. Mas em 85 teve isso, e teve o disco Sacred Heart, né? Sem mudança da formação, e outro petardo também, tá? Esse aí o Dio mostrou bem as coisas que ele gostava. Tinha um dragão na capa, tal, segurando um coração de cristal, bem aquelas coisas medievais que ele sempre adorou, né? A faixa título maravilhosa, Hungry for Heaven, que foi criticada também, comercial, mas como enche o saco esses caras, velho. Faixa maravilhosa, tá? Uma coisa inusitada nesse disco. A música de abertura, King of Rock and Roll, meio inusitada por causa das coisas diferentes lá do Rainbow, né? No Rainbow tinha Kill the King. Aqui, lá ele queria matar o rei, aqui ele já queria um reinado no rock, né? Então a faixa King of Rock and Roll, ela é ao vivo, uma coisa inusitada, né? Normalmente os discos de estúdio
não trazem a versão ao vivo, né? Pelo menos pode até trazer depois como bônus essas coisas, mas essa aí nunca teve sua versão de estúdio. Essa aí já saiu direto ao vivo ali, né? Numa performance maravilhosa. E aí a faixa título também, grandes faixas de novo, né? E o Dio arrebentando, tá? Então, músicas maravilhosas outra vez, e um outro grande disco, e um aparato cênico ainda maior. Cada vez que o Dio fazia uma excursão, ele aumentava o seu aparato cênico. Aí, dragões, espadas, chicotes de luz e um monte de coisa aí, fazendo um grande show. Tudo muito bonitinho, mas a primeira ruptura. Depois da turnê, o grande Vivian Campbell pegou a sua malinha e puxou o carro. Saiu da banda do Dio. Então, Jimmy Bain, Vinnie Appice e Claude Cheniel permaneceram, mas o Vivian Campbell, um guitarrista muito badalado, que foi na época, né? Muito aplaudido, muito premiado, até grande revelação do Dio e tudo mais, foi embora. E aí? Bom, a coisa, né? Show must go on. Rei morto, rei posto, o Dio foi atrás de outro guitarrista. E ele veio na figura de Craig Gold, um guitarrista que havia tocado na banda Tilfria, né? E aí o Dio já quebrou um pouquinho aquele paradigma lá do europeu, né? Ele era bem estadunidense aí, mas se encaixou bem na banda. Encaixou bem na banda e veio outro belíssimo play, Dream Evil. Esse Dream Evil tem até uma característica inusitada na faixa título, né? O sintetizador do Claude Cheniel fala a palavra evil, ficou muito legal, tá? E tem faixas maravilhosas também, tá? All the Fool Sailed Away, a própria faixa título, Sunset Superman, eu adoro, eu acho maravilhosa, tá? A Noite dos Mil Olhos, olha, impressionante, maravilhosa, linda, que é uma dos, assim, não é tão clássica na discografia do Dio, mas é um dos meus clássicos, tá? Muito bem, moçada. Excursão legal e tudo mais, mas aí depois disso a coisa começou a degringolar um pouquinho. Todo mundo, depois da excursão, todo mundo foi embora e o Dio ficou sozinho. Que coisa. Bom, e eram os anos 90, chegaram os anos 90. Nos anos 90, o Dio reformou toda a sua banda e lançou o disco Lock Up the Wolves. Lock Up the Wolves, um disco de novo maravilhoso e até mais pesado do que os dois últimos lançamentos da banda, tá? Ele conseguiu de novo um guitarrista bastante jovem, né? Tracy G. Conseguiu outro baixista lá, Ilustre Desconhecido. O baterista não era Ilustre Desconhecido, o baterista era o Simon Wright, né? Que havia tocado no AC/DC. E esse disco tem uma resenha dele aqui também, né? Dos seus 35 anos. Que completou há pouco tempo e tem a resenha dele aí também. Um disco muito bom, excelente, mas que também só teve o disco, teve a excursão e a coisa também, o Dio ficou de novo sem nada, sem ninguém. Bom, tudo bem. Mas aí o Dio começou a ter umas ideias aí num projeto chamado Magica, que seria daria mais do que um disco, tal. Ele tinha ideia de fazer 3 discos, acabou fazendo depois, mas não no primeiro momento, porque quando ele estava envolvido nisso aí, sem músicos e envolvido nesse projeto aí, aconteceu o inusitado, uma coisa que eu nunca esperava. Ronnie James Dio e Tony Iommi Geezer Butler se reaproximaram e Ronnie Dio voltou para o Black Sabbath. Esse talvez o maior, para mim, o maior evento da história do heavy metal, moçada. Em 91, Dio voltava para o Black Sabbath. Inacreditável. Para a bateria, né? Foi até sugerida, né, a entrada do Simon Wright, mas Tony Iommi e Geezer Butler fizeram questão de chamar Vinnie Appice para ficar aquela mesma formação de 1981, que lançou o Mob Rules. Então, só que aí Vinnie Appice já inserido a banda. Então, depois de 9 anos, né, de 82, quando essa formação se desfez, Ronnie James Dio voltou para o Black Sabbath. Que cara, que volta, que volta, que volta. E não foi apenas uma volta para tirar pó dos velhos sucessos, não.
eles gravaram outro disco, The Humanizer, uma das coisas mais pesadas de todos os tempos. Moçada, numa época do grunge, numa época aí de... Tudo bem, já não tava assim tão, mas tinha o thrash metal, death metal, o escambau metal. O Black Sabbath lançou esse disco de heavy tradicional e mostrou para o mundo inteiro o que era o peso, tá? O que era o heavy metal. Que disco esse The Humanizer, moçada? Quem quiser falar mal, quem quiser falar que é datado, quem quiser falar que é desatualizado, quem quiser falar o que quiser, a fala é encoberta pelo poder do som desse disco. Que disco maravilhoso. Moçada, eu fui às nuvens com essa volta. Mas aí veio, se esse foi talvez o evento que me deixou mais em êxtase, teve em seguida um que me deixou, talvez, com certeza, o que me deixou com mais raiva no heavy metal. Como falei para vocês no vídeo da despedida do Ozzy. O Ozzy foi fazer lá No More Tours, e que seria sua última tour, né? Que não foi, no fim das contas. E aí ele teve que fazer grandes eventos, tal, não sei o quê. E fez um show lá em Costa Mesa, na Califórnia, em que ele teve a péssima e trágica ideia de convidar o Black Sabbath para tocar. O Black Sabbath tocaria, com a sua formação atual, e aí o Bill Ward apareceria por lá também para Ozzy Osbourne, Bill Ward, Tony Iommi e Geezer Butler refazerem a formação original do Black Sabbath e tocarem depois do Black Sabbath atual com o Dio. O Dio ficou meio putíssimo com a história e disse que não iria, tá? Aí o choque de egos. Dio falou que não iria e que se Tony Iommi e Geezer Butler quisessem ir, era ele ou o show. Tony Iommi e Geezer Butler resolveram ir e o Dio saiu de novo. E eu fiquei com uma puta raiva dos três. Do Ozzy por ter inventado isso aí. Do Dio por ter tido chiliquinho. E de Tony Iommi e Geezer Butler de terem ido lá mesmo com o Dio, dizendo que ia sair. Quem cantou, só pra dizer, quem cantou no Black Sabbath ali foi o Robbie Halford, que estava fora do Judas Priest e deu uma canja lá. Tá? Uma performance fantástica, mas o Dio foi embora, cara. Fiquei putíssimo, mas aconteceu. Dio foi embora do Black Sabbath depois de apenas um disco com a sua grande volta. Que ótimo. Bom, tudo bem. Aí ele retomou lá seus projetos nos anos 90, Médica. Lançou alguns discos nos anos 90, né? Nos anos 90, nos anos 2000. Lançou lá o Angry Machines. O Angry Machines é um disco até curioso, porque ele é meio industrial, né? Tem um som meio industrial. Lançou grandes petardos também, Killing the Dragon, os projetos Médica, alguns discos ao vivo, algumas antologias. O disco ele foi bem ocupado depois do Black Sabbath, e até os anos 2000, tudo mais. E lá pelo final da primeira década dos anos 2000, aconteceu de novo o que parecia que nunca ia voltar a acontecer. O que aconteceu, moçada? Pela segunda vez, Dio voltou ao Black Sabbath, tá? Coisa que, assim, né? Quando ele saiu, do jeito que ele saiu, que foi uma encrenca danada, e farpas pra todo lado, né? Ele falando um monte de Tony Iommi e Geezer Butler. Tony Iommi e Geezer Butler, menos, mas falando algumas dele também. E sempre que ele falava, ele dizia que o Black Sabbath era uma etapa encerrada da carreira dele. Não foi, né? Ele voltou depois do início de 90. Saiu de novo, brigado de novo. Parecia que nunca ia voltar, mas voltou no final da primeira década dos anos 2000. Só que aí, Tony Iommi tinha perdido pro Ozzy, Tony Iommi e Geezer Butler tinham perdido pro Ozzy os direitos do uso do nome Black Sabbath. Né? Porque houve a reunion lá em 98 e tal, e vai daqui, vai dali, o Ozzy acabou ficando com os direitos do nome, o Black Sabbath perdeu, o Tony Iommi perdeu os direitos ao uso do nome, né? Mas eles não esmoreceram, eles lançaram a banda com o nome de Heaven and Hell, né? Todo mundo então já sabia do que se tratava, né? Tem até uma banda anterior a isso, uma banda de power metal na Alemanha que tinha o nome de Mob Rules, e eles lançaram a Heaven and Hell. E com a formação de novo fantástica, Dio, Geezer Butler, Tony Iommi e Vinny Appice. O Vinny Appice mais uma vez chegando, e
ocupando a batera. E aí saiu o grande The Devil You Know, outro petardo, outro ícone do peso, o Black Sabbath do século XXI, mascarado com o nome de Heaven and Hell, mas chame como quiserem. O Black Sabbath na sua formação, para mim, mais, posso usar esse termo, mais fodida de todos os tempos, tá? Gravou mais esse disco maravilhoso aí, teve um ao vivo também que saiu com grande sucesso, mas aí sem, porque o Live Evil tinha músicas da fase do Dio e da fase do Ozzy, né? Esse que saiu depois aí, tinha só músicas da fase do Ronnie James Dio, uma coisa maravilhosa, de novo, e estava indo tudo muito bem, turnê mundial, festivais na Europa, a maior banda de heavy metal de todos os tempos, desfilando seus clássicos imortais e clássicos novos, que esse disco novo também trouxe grandes faixas, mas aí veio o The Call of the Wild, o chamado da natureza. Que pena, moçada. E o derradeiro chamado da natureza, o chamado da morte. Dio foi diagnosticado com câncer no estômago e no fatídico dia lá, 16 de maio de 2010, Dio foi embora e dessa vez ele não volta mais pro Black Sabbath mesmo, tá? Essa foi a outra. Não saiu brigado dessa vez, né? Preferia até que tivesse dado uma tremenda numa briga e ele tivesse saído depois daquela turnê, né, que eles estavam fazendo e voltasse de novo mais uma vez mais para frente, mas dessa vez não. Dessa vez foi a natureza que intercedeu e o fim da linha chegou. Infelizmente o Dio nos deixou, mas ficaram as suas obras de Rainbow, de Elf, de Black Sabbath, da sua carreira solo, para nós curtirmos por aí, e isso tudo representa o que há de melhor no heavy metal. Para mim, o maior vocalista de todos os tempos e sempre ao lado de grandes músicos. Rich Blackmore, Tony Iommi, Vivian Campbell, Vinnie Appice, Jimmy Bain, Don Waite, né? Tantos caras fantásticos que tocaram com ele. Cozy Powell. Por falar no Cozy Powell, eu disse que o Cozy Powell ia voltar, né? Nesse Heaven, no Heaven and Hell, no The Humanizer, lá em 91, o Black Sabbath tinha um baterista na época, tá? Só voltando essa história que eu falei que o Cozy Powell voltava. Quando ele voltou a se aproximar de Tony Iommi e Geezer Butler, o Cozy Powell estava na bateria do Black Sabbath. Mas aí já teve uma rusga, porque Cozy Powell e o Dio não se bicavam desde os tempos do Rainbow. Então ficou meio naquela, né? O Dio, eu volto, mas não com esse cara. E o Cozy Powell, eu fico, mas não quero esse cara. Aí ficou aquele impasse. Tony Iommi e Geezer Butler tentando arrumar as coisas. Porque dois monstros, né? Tony Iommi e Geezer Butler queriam ter o Dio e o Cozy Powell na banda. Mas estava um problema. O que decidiu foi porque o Cozy Powell literalmente caiu do cavalo. Ele caiu num cavalo, estava andando num cavalo na Inglaterra, levou um tombo feio, fraturou feio um dos pés e teve que ficar um tempo sem tocar a bateria, acabou saindo então da banda. E aí que veio o Vinnie Appice e resolveu todos os problemas nisso aí, né? Então, mas Cozy Powell também é outro grande músico que tocou junto com o Dio. Então, grandes músicas, grandes músicos, grandes bandas. O Dio sempre foi fantástico. Pode pegar qualquer trabalho dele, no Elf, no Rainbow, no Black Sabbath, na carreira solo. Pode ouvir qualquer coisa que a qualidade vai ser garantida. Moçada, estou falando assim, pô, como esse cara lançou uma tietagem. Sim, eu já falei. De vez em quando aqui a tietagem corre solta. Eu curto demais Ronnie James Dio. Grande vocalista, o maior de todos, uma perda irreparável. Moçada, mas nunca deixei de curtir seus trabalhos e me deleito até hoje com as maravilhas que ele deixou aí para nós pesados curtirmos. Então, moçada, eu não vou dizer aqui quem não conhece vai atrás, porque acho que todos vocês conhecem alguma coisa da vasta carreira de Ronnie James Dio. Então, vão lá, curtam qualquer coisa dele depois desse vídeo aqui, deleitem-se, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!